pessoal, meu nome é Natália e eu faço parte do Home Bio e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o sistema circulatório. Então, a gente começa se perguntando, o que é o sistema circulatório? Quais suas funções, né? O que ele faz? Como ele funciona? E quais os órgãos, então, que vão fazer parte desse sistema? Então, começando a responder o que é. Ele nada mais é do que um sistema composto pelo sangue, coração, capilares sanguíneos, veias e artérias, tá? Ele também é conhecido como sistema cardiovascular e pode ser dividido em circuito pulmonar e circuito sistêmico. Mais pra frente eu vou explicar isso para vocês, tá? E ele também, então, vai desempenhar importantes funções no corpo. E que funções são essas, né, que ele vai desempenhar? Então, vai ser aí a defesa contra agentes invasores, né, onde anticorpos e células fagocitárias vão promover a defesa do organismo, né, contra os agentes infecciosos. A coagulação sanguínea, onde as plaquetas são responsáveis. Mais pra frente eu vou explicar certinho para vocês como funcionam as plaquetas. Também ele atua na regulação da temperatura corporal, porque o sangue ele é distribuído de forma homogênea pelo nosso corpo. E aí, isso vai promover a manutenção de uma temperatura adequada no corpo. E ele também dissipa o calor até a superfície corporal, né? Então, impede que o nosso corpo ou superaqueça ou fique muito frio. E ele também é responsável pelo transporte de hormônios, que nada mais são que substâncias utilizadas no funcionamento do corpo. Então, a circulação sanguínea vai levar esse hormônio até o local que eles vão ser utilizados. Também o transporte de resíduos, né, que são esses resíduos do metabolismo celular, que eles vão sair da célula e vão cair na corrente sanguínea, vão ser levados para o fígado, transformados em ureia, onde a ureia é encaminhada até os rins para ser eliminada. Numa outra aula eu vou explicar para vocês certinho como funciona essa eliminação, tá bom? E também o transporte de nutrientes, né, que vão ser absorvidos ao longo do tubo digestivo e vão cair na circulação sanguínea para depois ser levados nos tecidos do corpo e ser utilizados pelas células em suas respectivas funções. E também o transporte de gases, né? Isso vai ocorrer no pulmão, onde o sangue vai eliminar o gás carbônico da respiração celular e vai absorver o oxigênio, né? E também a gente tem o intercâmbio de materiais. Como esse intercâmbio funciona? São substâncias produzidas numa parte do corpo e utilizadas em outras, que vão ser transportadas pela circulação sanguínea. Um exemplo disso é o glicogênio armazenado no fígado. Ele é quebrado em glicose e é levado para o restante do corpo, né, para ser utilizado pelo sistema circulatório. Agora falando um pouquinho dos órgãos que então vão compor o sistema circulatório. Então a gente vai ter o coração, os vasos sanguíneos, que são as artérias, veias e capilares, e o sangue. Então, são esses órgãos que fazem parte do sistema circulatório. Então, falando um pouquinho para vocês do coração. Ele é localizado ali entre os pulmões. Ele vai funcionar como uma bomba dupla. Então, ele tem dois movimentos de contração. A sístole e a diástole, que é o movimento dele de relaxamento. Mais pra frente eu vou explicar certinho como a sístole e a diástole funcionam. O lado direito do coração vai bombear o sangue venoso para os pulmões, né, que é o sangue rico em gás carbônico. E o lado esquerdo vai bombear o sangue arterial para o corpo. O sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio. E, gente, o coração, ele mede mais ou menos 12 centímetros de comprimento e 9 de largura. E vai pesar entre 250 a 300 gramas. Isso num adulto, tá? E o coração, ele também é dividido. Ele tem as estruturas, né? Então, começando aí pelo pericárdio.
é uma membrana serosa que ela vai envolver o coração. E essa membrana, ela tem dois tipos diferentes, ela é constituída de duas formas diferentes. E para que serve o pericárdio? Ele serve para proteger o coração e auxiliar o coração a se manter na posição correta, né? Então, gente, os tipos de pericárdio são o parietal, que a gente também pode chamar de fibroso, que ele fica na parte externa, né? Formada, então, por uma camada de feixes de colágeno. E o pericárdio visceral ou seroso, né? Que é o que vai estar ali em contato direto com o coração. Então, ele é uma camada interna que vai ser formada por uma membrana serosa. Depois, a gente tem o miocárdio. O miocárdio é a camada média e mais espessa do coração. Ele é formado pelo músculo cardíaco estriado e é responsável pelas contrações. Então, ele é um músculo bem rígido, assim, bem forte, bem espesso, para poder fazer esses movimentos de contração, tá? E a gente também tem, então, o endocárdio. O endocárdio, ela é uma membrana fina e lisa que vai revestir a parte interna do coração. E ele é formado por células endoteliais achatadas e que vão ser dispostas em uma única camada. Então, ele é bem fininho mesmo. Lembrando que o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio vão formar a parede cardíaca, tá bom? Continuando, a gente tem os átrios. Os átrios, eles são as cavidades superiores por onde o sangue chega no coração. E nós temos, então, dois átrios. O átrio direito, que vai receber o sangue venoso, que vem do corpo, né? Chega ali pelas veias cavas, né? Lembrando que o sangue venoso é aquele sangue rico em CO2. E aí a gente tem o átrio esquerdo, né? Que vai receber o sangue arterial rico em oxigênio, que tá vindo dos pulmões, né? Pela veia pulmonar. Então, lembrando, tudo que chega no coração é veia, tá, gente? E aí a gente vai ter os ventrículos, que vão ser as cavidades inferiores do coração, que é por onde o sangue sai. E aí a gente tem o ventrículo direito, que vai sair o sangue venoso para ser oxigenado nos pulmões, que é a artéria pulmonar, e o ventrículo esquerdo, que vai sair o sangue arterial, né, rico em oxigênio, para ser distribuído pelo corpo através da artéria aorta. E aí, gente, a hora que eu for falar de veia e artérias, vocês vão ver que nessa coisa que tudo que transporta sangue com oxigênio é artéria e tudo que transporta sangue com gás carbônico é veia, tem uma exceção, tá? Já já eu vou explicar para vocês. E aí, então, continuando com as partes do coração, a gente tem a válvula tricúspide, que ela vai impedir o refluxo do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Então, vai impedir que o sangue volte, né, do átrio direito para o ventrículo direito. E a válvula mitral, que vai aí impedir o refluxo do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, essas são as estruturas do coração, tá? Agora, eu vou falar para vocês dos vasos sanguíneos. O que são os vasos sanguíneos? Eles são os tubos do sistema circulatório. Então, vai ser por onde o sangue vai circular, né? Eles são distribuídos por todo o corpo. Então, cada pedacinho do nosso corpo tem um vaso sanguíneo. E ele é formado por uma rede de artérias e veias que vão se ramificar e formar os capilares, tá? Agora eu vou falar para vocês de cada um dos vasos. Aí aqui eu coloquei a imagem para vocês verem, né? Essa rede de tubos e como eles estão distribuídos no corpo. E como né, que é essa anatomia das veias. Então, a gente tem a veia, por exemplo, a veia cava, que é a maior veia, são as duas maiores veias do nosso corpo. Aí, a gente tem uma veia pequena, a vênula, para depois chegar no capilar. E do lado das artérias, a gente vai ter as grandes artérias elásticas, as artérias musculares, as artérias pequenas, as arteríolas
e finalmente para chegar no capilar. Já já eu vou explicar para vocês o porquê essa divisão, essa diferença de tamanhos, tá? Então vamos lá. Vamos começar aí falando então das artérias. Elas saem do coração, então, e vão transportar o sangue para as outras partes do corpo. Então, vocês precisam lembrar que tudo que sai do coração sai pela artéria, tá? A parede dessa artéria, ela é muito espessa e são formadas por três camadas que a gente vai chamar de túnicas. E eu vou explicar agora cada uma para vocês. A gente tem a túnica externa, que já foi conhecida como adventícia, e ela é composta por colágeno e fibras elásticas. Aí a gente vai ter depois a túnica média, que vai ser composta por células musculares lisas e uma matriz entre essas células que vai conter fibras e glicoproteínas. E aí, gente, nas artérias vocês viram que a gente tem diferente tamanho, né? Então, nas artérias que tem o calibre menor, a gente vai ter a presença de lâmina elástica externa entre a túnica média e a túnica externa, tá? E nas artérias de calibre maior, a gente tem a túnica média bem espessa, então ela é bem grossa. E, por fim, a última parte, né, a última túnica das artérias é a túnica íntima. Que ela, como aquilo, né, é uma camada mais interna, é formada por uma camada de células endoteliais que ficam apoiadas numa camada de tecido conjuntivo frouxo. Ela é separada da túnica média por uma lâmina elástica interna. E aí, a gente vai ter o lúmen, que é a cavidade por onde o sangue vai passar, entendeu? Então, é aquele buraco, né, no meio, por onde o sangue vai passar. E as artérias, elas podem ser divididas em artérias elásticas, artérias musculares e as arteríolas. Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês. As artérias elásticas, que são as artérias de grande calibre, elas vão ajudar a manter a pressão arterial e a velocidade do sangue uniforme à medida que vai se distanciando do coração. Ou seja, elas vão estabilizar o fluxo sanguíneo. As paredes internas delas são mais espessas e têm grande elasticidade. E na túnica média, ela tem várias lâminas, então são várias camadinhas ali de células musculares, o que vai fazer elas serem mais grossas, né? E aí, então, a gente tem depois as artérias musculares, que o calibre dela é médio. Então, a túnica média dela é formada basicamente por células musculares lisas e ela vai ter pouca fibra elástica. E essas artérias musculares, então, elas vão controlar o fluxo sanguíneo para diferentes órgãos por meio de contração e relaxamento dessas células musculares. E a túnica externa dela é mais espessa do que das grandes artérias. Por fim, a gente tem as arteríolas. Da parte arterial, são as que têm o menor diâmetro. Elas têm menos do que meio milímetro, então elas são muito pequenas. Elas não vão possuir lâmina elástica interna. A túnica média dela é pouco desenvolvida e ela é responsável por enviar o sangue para os capilares, né? E as paredes, gente, de modo geral, as paredes arteriais, elas têm alguma resistência, o que é diferente da parede das veias. Já vocês vão ver essa diferença. Então, mesmo quando elas não tiverem sangue dentro, elas vão manter a forma tubular delas, vão continuar ali sendo um tubo. Elas não colam, as duas paredes, né, elas não se juntam, tá? E aí, gente, as principais artérias do nosso corpo, né? A gente tem a artéria pulmonar, que vai bombear sangue rico em gás carbônico do coração para os pulmões. Então, gente, lembra que eu falei que o sangue arterial era rico, tudo que corria nas artérias é rico em oxigênio? A artéria pulmonar é a única exceção que a gente tem. Por quê? Porque tudo que sai do coração é a artéria. Então, quando o sangue chega, né, quando o sangue rico em gás carbônico chega no coração, ele tem que ir para o pulmão para ocorrer as trocas gasosas. Então, por mais que ele seja um sangue rico em gás carbônico quando ele sai do coração,
Ele passa por uma artéria porque ele está saindo do coração para ir para os pulmões, tá? E aí, a gente tem a artéria aorta, que vai bombear o sangue rico em oxigênio do coração para o restante do nosso corpo, que ela vai se ramificando em outras artérias e arteríolas e capilares para chegar em todas as partes do corpo e vai levar esse sangue rico em oxigênio, então. E as artérias coronárias, né, que vão irrigar o músculo cardíaco, gente. Então, o coração, para funcionar, também precisa de sangue, né? E aí, quando essas artérias coronárias são obstruídas, a gente tem um infarto do miocárdio, tá? Agora eu vou falar para vocês de veias. Então, o que as veias fazem? Elas vão transportar o sangue dos órgãos, dos tecidos para o coração. Então, lembrando que tudo que chega no coração é veia, tá? Então, elas vão ter a parede mais fina do que as artérias, mas também vão ser 3 túnicas. E como são essas túnicas? A gente tem, então, a túnica externa, que também já foi conhecida como adventícia, que ela vai apresentar principalmente colágeno e fibras elásticas, né? Que é um tecido conjuntivo frouxo. E nas veias, essa é a camada mais desenvolvida. Então, a camada externa da veia vai ser a camada mais grossa. E aí, a gente vai ter depois a túnica média, que é formada por células musculares lisas. E a gente vai ter presença de matriz extracelular entre essas células com fibras elásticas, tá? Elas vão ter menos músculo e menos fibras elásticas do que as artérias, né? Porque nas veias a túnica externa é a parte mais grossa, mais desenvolvida. E aí a gente vai ter a túnica íntima, né? Que é uma camada única de célula endotelial, que ela vai estar apoiada em uma camada de tecido conjuntivo frouxo. Então, ela é uma camada bem fina, tá? E aí, gente, nas veias a pressão é menor. Isso dificulta a volta do sangue para o coração. E se a gente parar para pensar nos nossos membros inferiores, o sangue, para subir de volta para o coração, ele vai estar lidando diretamente com uma coisinha chamada gravidade. Então, como que o sangue não volta, né? Então, como é que o sangue continua circulando num sentido único, né? Somente no sentido do coração. Quem vai fazer isso são as válvulas que a gente tem nas veias. E como que essas válvulas são? Elas são unidirecionais, formadas por um músculo fino de esfíncter, que ela vai ter 2 ou 3 folhetos, ou 2 ou 3 camadas, entendeu? E uma fina camada de colágeno, que vai, então, ajudar a manter a pressão sanguínea. Então, o que acontece? Quando o sangue está passando, essa válvula, ela está aberta. O sangue está diminuindo de passar, essa válvula fecha e vai impedir que o sangue volta, tá? Então, gente, tem gente que tem problema, né, nessas válvulas, né, que aí a gente vai ter o refluxo sanguíneo. O nome desse problema são as varizes. Então, pessoas que têm varizes é porque tem problema nessas válvulas que impedem o refluxo sanguíneo. E, gente, as veias também não são grossas. Então, para chegar lá nos capilares, não pode ser de uma vez. Então, a gente tem as veias, as vênulas e, por fim, os capilares, tá? Então, gente, agora eu vou falar para você dos capilares. Eles são ramificações das artérias e veias. E são os vasos sanguíneos de menor calibre. Eles têm de 5 a 10 micrômetros. Então, eles são muito pequenininhos, né? Eles são formados apenas por uma camada de tecido endotelial. E ele vai ser responsável aí por todas as trocas entre o sangue e as células. Então, os capilares, eles são comuns tanto às artérias quanto às veias. Por quê? Porque eles vão receber o sangue das arteríolas, né? Fazer todo o processo de troca com as células e depois eles vão carrear esse sangue venoso para as vênulas e das vênulas vai para as veias e aí até chegar no coração, tá? Então, gente, a redução dos vasos sanguíneos para se conectar com os capilares é essencial para evitar o rompimento deles.
Então, vocês imaginam, lá vamos pegar a artéria aorta, né, que é a principal artéria do nosso corpo, né? Já pensou se a artéria fosse ligada direto no capilar? O capilar ia romper, porque ele não ia aguentar a pressão. Então, é essencial aí que os vasos, eles vão diminuindo, né? As artérias e as veias vão diminuindo até a gente chegar nos capilares, para eles não se romper, né? Os capilares também, eles não vão ter parede muscular. E o porquê isso, né? Porque a ausência da parede muscular vai permitir trocas elevadas com as células, né? Então tá, se ele não tem parede muscular, como que o sangue então vai fluir, né? Porque a gente sabe que são um movimento de contração das paredes, das paredes musculares das veias e das artérias que fazem o sangue fluir. Então, gente, o sangue ele vai fluir pela pressão exercida pelas próprias arteríolas, tá? E os capilares ainda podem ser divididos em 3 tipos. A gente tem o capilar contínuo, né, que é uma lâmina basal que vai revestir o endotélio. Ela é contínua, então ela não tem nenhuma fissura, um poro, nada. E onde a gente encontra, então, né, esse tipo de capilar? Nos músculos, na retina, nos testículos e no encéfalo. E aí a gente tem também os capilares fenestrados, que são capilares que vão possuir poros nas membranas. E esses poros vão ser responsáveis pela seletividade daquilo que consegue passar entre o sangue e o tecido do corpo. Os fenestrados, eles podem ser divididos em fenestrados diafragmáticos, que a gente vai encontrar no estômago, intestino e porções do baço e do fígado. E os fenestrados não diafragmáticos, que são encontrados nos rins. A gente vai ter também a lâmina basal. Perdão, gente. A gente vai ter também os capilares sinusoides. E como eles funcionam? A lâmina basal deles vai ser descontínua e vai ter grande cavidade entre as células, o que vai permitir a passagem de células sanguíneas, né? O que é essencial, então, aí para o combate nas infecções, né? E onde a gente encontra, então, esse tipo de capilar? Em partes do baço, do fígado e da medula óssea. Agora, gente, falando para vocês do sangue. O sangue, então, vai ser formado pelo plasma, pelas hemácias, os leucócitos e as plaquetas. O papel dele é fundamental no sistema circulatório, por quê? Porque ele que vai transportar tudo, né, no nosso corpo. Então, ele vai transportar o oxigênio e os nutrientes entre as células, ele vai transportar também as excretas celulares e os hormônios. A gente tem aí cerca de 6 litros de sangue no corpo e existem 4 tipos sanguíneos diferentes, o A, o B, o AB e o O. E ainda tem o fator RH, que vai determinar se o sangue vai ser positivo ou negativo. Mas isso é assunto para uma outra aula, tá? Quais são, então, os componentes do sangue? A gente vai ter os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que são as células de maior quantidade do nosso corpo. Ela vai ter um formato de disco côncavo dos dois lados, então ela vai ser achatadinha assim no meio. Elas não possuem núcleos, então elas são anucleadas, e elas são produzidas na medula óssea. Nas hemácias a gente vai encontrar a hemoglobina, que é uma proteína de pigmento vermelho, né, o que dá a cor característica do sangue. E a hemoglobina, então, ela é responsável pelo transporte de oxigênio, né? Ela é capaz de se ligar com a molécula de oxigênio. Então, ela exerce um papel fundamental na respiração celular. A gente vai ter os glóbulos brancos, que são os leucócitos, né? Eles também são produzidos na medula óssea e são células do sistema imunológico e que também vão atuar na coagulação sanguínea.
Então, a gente tem diferentes tipos de leucócitos. A gente tem os leucócitos que têm diferentes formatos, tamanhos, formas de núcleo, o tipo de agente que eles vão combater, e aí eles são divididos em neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos e linfócitos. Então, gente, quando o médico faz um exame de sangue, e aí ele vai olhar naquele exame de sangue e sai tudo isso aí, né? Sai o número de neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos, linfócitos. Ele consegue saber o tipo de infecção que você tem pelo tipo de célula de defesa que está sendo produzida ali, né? Que vai ter em maior número. E aí a gente vai ter também as plaquetas. As plaquetas, elas não são células. Na verdade, elas são fragmentos celulares e a principal função delas tá ali no processo de coagulação do sangue. E como que funciona nessa coagulação? As plaquetas, então, elas vão aderir às áreas lesadas e vão produzir uma rede de fios extremamente finos que vão impedir, então, a passagem do sangue, né? Vão evitar aí a perda do sangue. Por fim, a gente tem o plasma. O plasma é a maior porção do sangue, né? Então, cerca de 60% do sangue é constituído do plasma. O plasma, ele vai ser um líquido de coloração amarelada. Ele é constituído por 90% de água. E na água vão estar dissolvidos nutrientes, né? Como glicose, lipídios, aminoácidos, proteínas, sais minerais, vitaminas. O oxigênio, os hormônios e os resíduos que são produzidos pelas células, né? Como gás carbônico e outras substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo. Agora, eu vou falar para vocês dos tipos de circulação. Lembra que lá atrás eu falei que o sistema circulatório podia ser dividido em circuito pulmonar e circuito sistêmico? Eu vou explicar para vocês como esses dois circuitos funcionam. Então, a gente começa com a circulação pulmonar, que também é conhecida como pequena circulação. Então, o sangue venoso, né, rico em gás carbônico, ele vem do corpo, né, tanto pela veia cava superior quanto pela veia cava inferior, e ele vai desembocar ali no átrio direito, ele vai entrar no átrio direito. Com isso, ele vai passar do átrio direito para o ventrículo direito. Então, depois disso, o sangue venoso, ele é bombeado do ventrículo direito para as artérias pulmonares, né, que vão levar o sangue para os pulmões, né? E aí, então, no pulmão, né, as artérias pulmonares vão se ramificar dentro do pulmão até chegar nos capilares. Na ponta desses capilares, a gente tem os alvéolos pulmonares e eles vão ser responsáveis pelas trocas gasosas. Então, eles vão retirar o gás carbônico do sangue e vão introduzir o oxigênio, né? Então, vai ter oxigenação nos pulmões e o sangue vai voltar para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares, né? Lembra das duas exceções que eu falei? Elas estão aqui, ó. Então, a artéria pulmonar carrega o sangue rico em CO2 e a veia pulmonar carrega sangue rico em oxigênio. E é só essas duas, são as únicas exceções, tá, gente? E aí depois, aqui, ó, para vocês verem como mais ou menos é localizada a circulação pulmonar, aí eu destaquei em amarelo, né, essa pequena circulação para vocês verem. Então, o que é azul é sangue venoso, o que é vermelho é sangue arterial, tá? E aí agora eu vou explicar para vocês a circulação sistêmica, que também é conhecida como grande circulação. E como que vai funcionar essa circulação? O sangue oxigenado, ele vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tá? Depois, já eu vou explicar para vocês certinho como é que funciona essa passagem. E aí, gente, o sangue oxigenado, ele vai passar do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Então, a artéria aorta, ela vai se ramificar, né, em outras artérias, em artérias musculares, arteríolas, até alcançar os tecidos corporais através dos capilares.
E pra gente entender... Opa, perdão. Então, aqui para vocês verem como que é a circulação pulmonar, né? Tá ali. E a circulação sistêmica, que ela é grande, né? Então, ela chama de sistêmica porque ela atinge o corpo todo, entendeu? Ela é grande, ela vai do cérebro ao seu dedo mindinho. Então, gente, pra gente entender como que funciona, né, essas duas circulações, a gente precisa falar de sístole e diástole. Quando a gente mede a pressão, né, sei lá, a pressão tá 12/8. Ah, mas o que significa uma pressão 12/8? Vocês já vão entender. Então, gente, a sístole e a diástole, elas são dois movimentos muito importantes no ciclo cardíaco. A gente tem, então, a primeira batida, que vai ser a sístole, e a segunda batida vai marcar o início da diástole. E como é que funciona, né, a sístole? Vamos começar a falar da sístole. A sístole, então, ela consiste no esvaziamento dos ventrículos. O sangue vai passar para a artéria pulmonar e a aorta. Então, a principal função da sístole é bombear o sangue quando o coração está contraído, né? De modo que ele passa tanto para a artéria aorta quanto para a artéria pulmonar. E como que esse sangue passa? Esse sangue vai passar para as artérias através da abertura das válvulas semilunares. E quando a sístole ocorre, ela vai ocorrer a sístole ventricular e atrial. E elas são divididas em 3 fases. A gente começa com a contração isovolumétrica, que é o momento inicial da contração ventricular. Então, a gente vai ter o aumento da pressão arterial e o fechamento das válvulas atrioventriculares, o que vai fazer com que o volume ventricular seja constante. Nesse momento, as válvulas semilunares, elas vão estar fechadas. E aí, a gente vai ter depois a ejeção ventricular rápida, que vai ser o momento que essas válvulas semilunares se abrem, entendeu? Então, a gente tem o aumento da pressão ventricular e o sangue é ejetado dos ventrículos de maneira abrupta. Então, ele vai passar rapidamente para as artérias. E, por fim, a gente tem a ejeção ventricular lenta, que é quando o sangue começa a ser ejetado, aquele momento inicial da ejeção do sangue, e isso vai acarretar a diminuição do fluxo sanguíneo, tá? Então, a sístole, ela sempre vai ser... a pressão vai ser maior porque o coração ele vai se contrair, entendeu? Ele vai ter que fazer mais força para o sangue poder sair dele, né? E aí, depois, a gente tem a diástole. O que é a diástole? A diástole é o relaxamento do músculo cardíaco. Então, a pressão do coração vai diminuir para os ventrículos poder receber o sangue que vem das veias pulmonares e das veias cavas. Então, gente, assim como na sístole, a diástole também vai ter a diástole ventricular e atrial. E ela é dividida em 4 momentos. A gente começa com o relaxamento ventricular isovolumétrico, né? Que vai ser, então, o fechamento das válvulas semilunares e que vai se estender até a abertura das válvulas atrioventriculares. Depois, a gente tem o enchimento ventricular rápido, que é a drenagem do sangue pelas câmaras ventriculares. Então, o sangue represado nos átrios vai chegar rapidamente nos ventrículos. E aí, a gente tem o enchimento ventricular lento, que é quando a velocidade do enchimento vai diminuir e vai aumentar a pressão dentro dos ventrículos. E, por fim, a gente tem a contração atrial, que vai ser? Vai ser um reforço no enchimento ventricular. Então, o ventrículo ele vai aumentar aí de volume em cerca de 25%, e aí que a gente tem a elevação da pressão diastólica. Então, gente, a pressão nada mais é do que esses 2 momentos de sístole e diástole. Então, quando a gente fala que a gente tem a pressão 12/8, e pressão é medida em milímetros de mercúrio, a gente, então, na sístole vai ser o 12 da nossa pressão. Então, a gente tem 120 milímetros de mercúrio, né, passando pela sístole.
E a diástole é o 8 da pressão, que são 80 milímetros de mercúrio, entendeu? Então, é a pressão normal. A pressão normal de um adulto, ela tem que estar aí cerca de 12 por 8. De uma criança, é cerca de 10 por 6. E aqui eu coloquei um esqueminha para vocês entenderem bem como é que funciona a sístole e a diástole, né? Então, a gente vai ter aí a diástase, que as câmaras vão estar relaxadas e o ventrículo vai encher passivamente. Aí vai começar a sístole atrial, que força pequena quantidade de sangue para os ventrículos. Aí a gente tem a contração ventricular isovolumétrica, que o coração vai fechar as válvulas atrioventriculares, mas não vai criar pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares. E aí, depois a gente tem a ejeção ventricular, então, que vai ser à medida que a pressão ventricular vai aumentar, ela vai exercer pressão nas artérias, as válvulas semilunares vão abrir e o sangue vai ser ejetado. E por fim, fechando o ciclo, a gente tem o relaxamento ventricular isovolumétrico. Então, à medida que o ventrículo vai relaxar, a pressão vai cair e o fluxo retrógrado fecha as válvulas semilunares. E isso é um ciclo, constante, gente, está acontecendo o tempo todo, tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Sigam o nosso canal e qualquer dúvida, pode falar aqui nos comentários, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.